Hoje vamos falar de um Roche diferentão, gringo, inox. Como assim? Minzari Crown, família. Bora pra vinheta que eu te explico no caminho. Estamos aqui, família. Esse Roche é um Minzari ou Minzari Crown de coroa, justamente por causa dessa parte do topo. Olha só que interessante. Esse modelo aqui que eu tenho em mãos, eu vou ser muito sincero, ele é China, né? Ele não é o original, mas ele é feito, construído basicamente da mesma forma que o original. E a gente já tem um outro vídeo de comparativo do Kalul de Lotus 2, eu acho, que a gente fez um comparativo aqui entre um original e uma réplica chinesa, né? E, bom, lá dá para você entender um pouco das diferenças. Então, eu imagino que do original para esse aqui, você olhando assim, pegando na mão à primeira vista, eles vão ser bem idênticos, mas talvez a gente perceba uma variação, ó, em níveis de acabamento. Tá vendo? Essa peça aqui de baixo, ela é a única que me parece não ser o mesmo inox, e sim uma coisa que foi pintada ou banhada aqui, tá vendo? Como se isso aqui fosse só um aço comum. Todo o restante aqui, ele tem tanto um peso quanto uma textura um pouco diferente. O que por um lado acaba sendo um problema, porque se você tem duas ligas metálicas distintas, a dilatação e retração térmica delas vai ser diferente, certo? No caso aqui, como essa é a parte de baixo, até conduzir calor para cá e atrapalhar alguma coisa nessa rosca e elas ficarem se dilatando e travando e etc., precisa de uma quantidade de calor bem significativa, porque a gente está falando da parte de baixo do Roche. E segundo, o inox é um excelente dissipador de calor, então ele é um metal maravilhoso para você poder fazer essa dissipação. E aqui como funciona esse Roche? Aqui nós temos a cuba dele, ó, você pode perceber que esse é o pino central, certo? Então o fluxo passa por aqui. Aqui nós colocaremos a essência e os carvões desse Roche vêm aqui embaixo nesse prato. E você vai controlar o calor à medida que você gira essa rosca, porque tá vendo esse passo aqui, ó? Cada volta que ela dá, ela desce um gomo ou ela sobe um gomo. Então você vem e gira, ó. O carvão tá um gomo mais para baixo. E você pode deixar os carvões o quão para baixo você quiser ou o quão para cima você quiser, porque isso aqui funciona baseado em um princípio muito simples, né? O ar quente sobe. Então a ideia é que a gente pegue os carvões e vá... Isso aqui é um chaveiro, tá? Com um furador, não é necessariamente um carvão. Mas a ideia é que a gente acomode os carvões nesse pratinho e através disso ele vai aquecer a essência por aqui, o ar quente vai subir, bater nesse teto, aqui assim, ó, e aí depois ele vai descer pelo pino central e vai lá pro narguilé. Ah, eu tô achando que a seção tá muito forte, você vai descer mais. Tá muito fraco, você vai subir, e tudo isso você controla girando essa parte. Coisas a tomar cuidado, né? Por mais que você tenha tudo isso aqui de distanciamento para ele vir a aquecer, possivelmente isso aqui vai estar quente depois de algum tempo, tá? Então, mesmo que você tenha toda essa parte aqui tentando te ajudar e te auxiliar para isolar calor e você poder manusear na mão, eu indico que você utilize um pegador de carvão para girar. Então, se ele estiver bem fixo aqui, você vai vir com um pegador fazendo algo mais ou menos assim, ó. Tá vendo? E ele não tem uma resistência tão grande para você girar, ó. Tô girando sem fazer força, só com garfinho, certo? Para preparar o nosso Roche de hoje, eu tô aqui com uma Smirna, mas não é esse sabor é Ice Peach Mango, né, Ugly King, só que na verdade eu só peguei esse pote para armazenar um negocinho que eu fiz para mim lá na fábrica. Aí o que é esse negocinho, cabe a você aí pensar e imaginar, porque privilégios de se fazer o que eu faço e trabalhar com o que eu trabalho é que depois que a gente faz tudo pros outros, a gente pode ter a oportunidade aí de fazer um pouquinho pra gente. Olha que suave de fazer o pack. Eu vou tampar esse furo aqui, ó,
E aí eu vou adicionar a essência como se não houvesse amanhã. E, mano, cabe sim muita essência nesse roche. Eu nem vou pesar, mas assim, o meu dedão não ocupa nada de espaço aqui. Então esse é um roche que com certeza você consegue colocar 40 gramas de essência sem fazer esforço. E a tendência é que você trocando os carvões, você consiga fazer sessões de 2 horas, 3 horas com tranquilidade. Porque vai chegar um dado momento que mesmo com carvão muito próximo, não vai ser calor o suficiente para aquecer tudo isso de tabaco. Então é um roche que demanda aí mais sets de carvão. Eu confesso que eu usei esse roche e testei ele uma vez só e na ocasião eu fiquei surpreso com a duração que ele obteve, tá? Porque não é algo comum nos nossos roches de padrão nacional, mas isso também porque não é comum roches brasileiros terem uma cuba dessa lapa e dessa dimensão. Só que assim, esse é um roche que lá na gringa ele é caro, o original. Eu nem sei se vende mais hoje em dia, tá? Mas não é um roche barato como você pode imaginar. E lá na gringa também é muito comum o pessoal fazer roches mais cheios, tipo esse daqui, ó. Tá vendo? Ele tá com uma quantidade bem significativa de essência. Vou aproveitar que essa essência não é uma essência tão melada, e aí dificilmente vai escorrer e pingar melaço no carvão. Porque se você pegar, por exemplo, os tabacos nacionais que a gente tem com alto acúmulo de melaço e colocar nesse roche, vai dar ruim, irmão. O mínimo que eu indicaria é você secar o melaço de uma maneira significativa, eu não digo nem superficial, porque senão vai ficar pingando o melaço em cima do carvão e ele vai ficar fritando, fazendo um pff. Olha aqui, ó, você já consegue começar a ver talvez uns fiapinhos de tabaco querendo passar pelo furo. E tudo bem, né? Só que à medida também que você faz a sucção, você está jogando toda a pressão para dentro. Então suponha que o melaço comece a descer, você faz a sucção, você joga a pressão para dentro. Ele começa a cair, você joga a pressão para dentro. Então ele dificilmente vai ficar pingando melaço no carvão com um tabaco que é um pouco mais oleoso ou não tão melado assim. Mas se você pegar, por exemplo, as caixinhas nacionais padronizadas, vai chover no seu carvão. E agora não precisa de furação nem papel alumínio, a gente coloca esse chapéuzinho, que na verdade é a coroa, que dá todo esse nome para esse roche. Olha só como o encaixe é muito preciso. E assim ele tá pronto para a gente degustar. Bora buscar os carvões e provar isso aqui. Começando do início, estou aqui com um Narguilé Naib Manic, eu acho que é esse o nome desse modelo. Esse vaso, eu não sei, eu achei esse vaso aqui à venda e aí eu comprei ele, porque eu achei ele muito bonito. Prato Triton Comanches, Roche Minzari Crown, 3 peças de carvão, sabor segredo, piteira é uma Cali Rose e mano, olhando assim ó, eu vejo uma puta fumaceira subindo aqui, pegando na parte de cima do móvel, muito. Só que quando eu fumo, isso me parece estar queimando. Só que quando eu fumo, e assim, tô fumando um tabacão preto. Zero gosto de queimado. Por que a gente está falando de inox? O inox, ele dissipa calor. O alumínio, ele conduz mais calor, assim como o cobre. Mas o inox, ele ajuda muito a dissipar calor e não reter tanto calor na peça. Então, apesar dela estar aquecendo bastante a essência, ela também está dissipando bastante calor para todos os lados. Então o roche, ao mesmo tempo que ele esquenta muito, ele vai se esfriando bastante. Pelo menos muito mais em relação ao roche de alumínio, tá? Qual que é a questão? O inox, só o custo do inox é 3 vezes maior, para 4 vezes maior mais ou menos, da matéria-prima bruta. Para usinar, demora um pouquinho mais e precisa de ferramenta específica para usinar o inox, porque ele é um outro tipo de liga metálica, você precisa de uma broca específica para o inox. Mas é impressionante e surpreendente que isso tem um puta desempenho bom, tá ligado? E de novo, tá muito forte? Abaixa um pouquinho. Tá muito fraco? Você levanta. Eu quase chego a encostar os carvões, eu vou fazendo pequenas rotações, girando um pouquinho para um lado e para o outro,
Porque o carvão ele tem irregularidade, né? Tem carvão que ele vai ficar um pouco mais próximo, tem carvão que vai ficar um pouco mais baixo. Então, o carvão que está mais perto da cuba, porque ele é um pouquinho maior ou porque ele é mais curvo, ele está jogando mais calor do que esse outro que está curvado no sentido oposto, né? Você tem um côncavo e um convexo. Um deles vai estar mais pertinho da essência, o outro vai estar um pouco mais longe, jogando menos calor. Então, à medida que você rotaciona, você distribui calor por igual pela cuba toda. E cara, de novo, isso aqui tem tabaco para queimar 2 horas. Não tem carvão para tudo isso, mas tem essência para tudo isso. Então se eu pegar daqui a pouco, acender mais 3 carvões, colocar aqui, eu continuo fumando mais um bom tempo. Outra coisa interessante, o pino central dele é bem pequeno, bem restrito. Então isso limita um pouco o fluxo. Eu tô com um arguilho de fluxo leve, eu tenho uma piteira que é leve, só que... E um roche que tá caindo, né? Puta, se isso aqui cair, vai dar uma dor de cabeça, uma queimação. Isso que é foda, a gente tá falando aqui de um roche que ele é pesado. Então, à medida que o narguilé vai borbulhando, ainda que pouquinho o roche vai dando uma chacoalhada assim, sabe? Então, tem que vedar ele bem. O fato também de eu acho que ele tá com esse acabamento meio ruim na parte de baixo, por ser China, ele não dá tanto atrito assim na borracha. Então tem as suas ressalvas, tá? Mas eu imagino que um originalzinho, bonitão, deve ser bala de se fazer uma sessão. Só que eu também calculo que você vai gastar algo próximo de R$500 para conseguir um original e não tem necessidade, tá? Sendo muito sincero. A não ser que você seja um baita colecionador assíduo, que quer ter as paradinhas gringo, originalzinho e tal, porque você coleciona. Da hora. Aí eu acho que realmente vale, inclusive para usar, tá? É um roche muito bonito e decorativo, mas eu também acho que esse é um roche que merece o uso. Não necessariamente esse. Olha a fumaceira que tá saindo ali, irmão. Agora eu tô com medo desse roche cair. Poderia ter colocado outra borracha ou ter visto isso melhor, mas agora que ele tá quente vai ser mais difícil. Então, família, espero que tenha gostado desse vídeo. Eu tô com o cu na mão aqui, eu vou encerrar ele. E é isso. Esse foi o Minzery Crown China, mas... mesma funcionalidade, mesmo material, difere só um pouco de acabamento e o detalhezinho na base dele. Fechou? Não cai não, meu filho! É isso, tamo junto, gostou desse vídeo? Laica, eu tô olhando pra você com medo. Ah, irmão, eu não vou correr esse risco não, na moralzinha. Já resolvo você. Porra, vai falar que... Se isso cair em mim, você imagina um arregaço, irmão. Bagulho de inox fritando. Mas é isso, gostou do vídeo, deixa um joinha, não gostou, deixa um dislike, comenta aí embaixo. Fudeu um pouco a minha experiência, eu vou ver se eu consigo resolver enquanto eu edito esse vídeo pra não terminar esse roche, né? Porque muita essência pra jogar fora. Tamo junto, forte abraço, Xablau, é nóis, rapaz, e bora!